Muito bem, seguinte, a gente fala aqui de Curitiba e de uma polêmica, isso porque há pouco tempo a gente teve aí um ônibus incendiado em um protesto na capital, fazia parte exatamente da linha de ônibus Cabral-Portão e hoje, né, volta então ao itinerário normal, é uma mudança que acontece aí 20 dias depois de uma ocorrência em que manifestantes aqui da capital colocaram fogo em um ônibus, à época até alguns veículos chegaram a dizer que a prefeitura de Curitiba estaria de certa forma punindo aí os moradores por essa alteração na linha, mas a gente vai conversar primeiro bandido faz e o povo paga. Com a Beatriz Frenner sobre esses detalhes. Bea, bom dia pra você. Oi, Rafa, bom dia pra você, pro Riva e pra todos. Olha, eu tô nesse momento na Vila Torres acompanhando justamente esse trajeto do ônibus, do transporte coletivo e também a expectativa dos passageiros e moradores dessa região. Então, o que aconteceu? Foram cerca de 20 dias com o ônibus fazendo um desvio. Não estava passando pelos 3 pontos da Vila Torres, são 3 pontos para quem está chegando, depois mais 3 pontos para quem está saindo, então no total 6 paradas nessa região. Estava tudo sendo desviado por conta, de uma manifestação que aconteceu em novembro deste ano, que terminou com um ônibus do transporte coletivo incendiado. E foram 2 ônibus que foram incendiados durante esse ano de 2022. Esse caso mais recente e um outro mais no início do ano. Portanto, essa retomada do transporte coletivo na Vila Torres está deixando os moradores daqui muito animados. Vou te contar que está todo mundo comemorando, porque dependiam desse trajeto para conseguir ir trabalhar. As pessoas estavam nessas últimas semanas precisando fazer longas caminhadas, por exemplo, de um ponto aqui da Vila Torres, na Rua Chile, tinha que caminhar até o Jardim Botânico para conseguir chegar num ponto e ter acesso ao ônibus. E agora, com isso restabelecido, as pessoas não vão mais precisar enfrentar, quilômetros aí de caminhada até ter um ponto de ônibus mais próximo, mas também tem do outro lado os passageiros que não são dessa região, relatando aí um pouco de insegurança, de aflição, um pouco de medo, se pode ou não acontecer alguma coisa. Mas a notícia hoje o ônibus voltou e vou te falar, viu, Rafa, por enquanto tá tudo normal, fluindo bem tranquilamente, o ônibus passando, as pessoas embarcando, seguindo a vida aí depois desses quase 20 dias de transporte coletivo interrompido aqui na Vila Torres. Obrigada, Bea, pelas informações. Bom, Riva, para conversar com a nossa audiência, o que importa, obviamente, é a polêmica em torno disso. Claro. Teve publicações aí que disseram que a prefeitura teria feito isso, de certa maneira, para deixar claro, numa estratégia, levantando essa possibilidade, A prefeitura oficialmente justificou que era questão do cuidado com a linha, dessa alteração temporária, e que nada tinha a ver com isso. E daí acabou hoje retomando o itinerário normal do ônibus. As pessoas pagaram pelo que a bandidagem fez. Porque aquilo é coisa de bandido, aquilo foi coisa de traficante, foi um traficante que foi morto, numa troca de tiros com a polícia, e eles quiseram fazer represália em cima da população, que lamentavelmente ali na Vila Torres, ali nós estamos falando de Parolim, de uma região do Parolim, também numa região do Prado Velho, de Rebouças, há uma disputa intensa pelo tráfico de drogas aqui, uma parte de baixo, uma parte de cima, eles disputam o tráfico, fazem o que fazem entre eles, ou a polícia tem que entrar e às vezes entra de uma forma muito intensa, um dos criminosos morreu, eles fizeram a represália, como se fosse Rio de Janeiro, como se fosse milícia de outro lugar. Não é. E sim, a população foi responsabilizada por isso, como se ela tivesse culpa do que aconteceu. Eu vou fazer uma pergunta muito simples, Rafa. Aconteceu alguma coisa com os bandidos que fizeram isso? Alguém anunciou a prisão deles? Eles foram pegos? Não. Então quem pagou? Quem sofreu? Quem foi responsabilizado? A população. A população. Então não tem outra explicação. Não tinha motivo de fazer isso, até porque a Polícia Militar garantia a segurança naquele trajeto. Não tinha por que fazer isso. Agora que bom que vão voltar. Mas durante 20 e poucos dias, foi, Rafa, o total? Você fez as contas aí? Isso. 20 e poucos dias, o povo sofreu. As pessoas sofreram, as pessoas tiveram a sua vida afetada. E é isso que nós não podemos deixar que a violência faça. Que transforme e mude a vida do cidadão. Porque senão nós estamos perdendo para os criminosos. A prefeitura, durante 20 dias, fez o povo perder para os bandidos. Isso a gente não pode permitir, que daqui a pouco começam ações assim de novo. Aí a justificativa foi assim, Rafa, é o segundo ônibus que queimam esse ano, dá 2,5 milhões. Nós não demos 500 e tantos milhões para as empresas de transporte? Não tem o fundo de urbanização com mais 100 milhões? Então, para repor o ônibus dava.
dava e com toda certeza. As pessoas que moram naquela região da Vila Torres não têm culpa. E elas é que foram penalizadas. Agora 10 horas e 33 minutos.